Beleza aí? Essa é uma lista da 7ª aula para o SuperMed, né? A aula 5, que eu vou mostrar a resolução para vocês aqui. Depois vocês acompanham a lista e vão tentando entender o que está acontecendo, tá? É uma lista de movimento uniformemente variado. E o primeiro exercício é um exercício da Unicamp de 2019. Vamos ler junto aqui o enunciado? E depois eu mostro a resolução para vocês. Olha, ele fala o seguinte: nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades, é comum encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego de carro, semáforos de fluxo de pedestre. É aquele sinal que fica do lado ali da rua, mostrando o tempo que o pedestre tem para atravessar a rua. Então, o item A da questão. No instante em que o semáforo de pedestre se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância 20 metros do ponto de início da faixa de pedestre, caminhando com uma velocidade inicial, está aqui, ó, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que ela inicia a travessia da avenida com velocidade 1,5, calcule a aceleração, considere constante, do seu deslocamento em linha reta até o início da faixa. Então, esse primeiro item é exatamente uma aplicação de move. Ele tem a distância, que vai se movimentar, velocidade inicial, velocidade final, e ele quer a aceleração. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu usei exatamente a equação de Torricelli, né? Eu peguei aqui v quadrado, v0 ao quadrado, 2a delta s, substituí a velocidade final, velocidade inicial, os 20 metros, levei ao quadrado, e aqui, ó, é só passar o 40 dividindo, fica 2 dividido por 40, 1 dividido por 20, 0,05, que eu acabei escrevendo desse jeito aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Esse seria o item A. Agora, o item B é o item mais interessante, um pouco mais complicado. Ele fala, considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de pedestres, partindo de um lado da avenida, com velocidade inicial 0,4, e chegando do outro lado, 1,2. De novo um move, só que agora velocidade inicial 0,4, velocidade final 1,2. E o pedestre realiza todo o percurso com aceleração constante num tempo de 15 segundos. Então, olha a diferença do item A. O item A, ele deu espaço, e agora ele está dando tempo. Construa o gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo. A partir do gráfico, calcule a largura da avenida. Então, olha o que eu fiz aqui, ó, para o item B. Gráfico velocidade por tempo. Foram 15 segundos. Começou com 0,4, foi para 1,2. Essa área aqui, ó, que é a área do trapézio, representa, então, o deslocamento, seria a largura da avenida. Então, eu escrevi aqui, ó, cálculo da largura é igual numericamente à área. Então, base maior, volta aqui, base maior, 1,2, base menor, 0,4, tudo isso vezes a altura, que ela está deitado aqui, 15, dividido por 2, resolvendo, 12 metros seria a largura da rua. Beleza com esse? Então tá joia. Vamos pro exercício 2. Olha lá, ó. Exercício da FAMERP 2020. Vale a pena você prestar atenção. Vamos dar uma olhada no enunciado e a gente vai para a resolução. Ó, em uma estrada, no instante em que o automóvel partiu do repouso, uma cabine de pedágio, cobrança manual, o ônibus passou pela cabine eletrônica. Então, está tendo um movimento sincronizado aí. Enquanto o carro parou para pagar o pedágio, o ônibus do lado passou com uma velocidade inicial de 10. O gráfico mostra as variações das velocidades em função do tempo. Então, está aqui, ó.
Gráfico velocidade em função do tempo. Olha que exercício legal. O automóvel partiu do repouso, 10 segundos ele acelerou, depois manteve a velocidade constante. Já o ônibus iniciou a travessia lá começou após o pagamento lá, em velocidade inicial 10, também acelerou um pouquinho, até 25, depois manteve velocidade constante. Então, ele deu o gráfico de como está variando a velocidade para os dois, tanto para o automóvel como para o ônibus. Primeiro item, calcule a aceleração do ônibus entre os instantes 0 e 10, né? Considere a origem, posição da cabine, o pedágio e escreva a equação horária do movimento no sistema internacional. Essa equação horária aqui do movimento é o sorvetão. Você descobre os dados e coloca só na equação, ela fica escrita. Então, ó, ônibus, ele partiu com 10, foi para 25. Então, quanto que ele variou aqui? A variação da velocidade pelo tempo é a aceleração. Olha lá. ΔV sobre ΔT, mostra aqui a resolução, 25 menos 10, 15, dividido por 10, a aceleração do ônibus, 1,5. Aí você tem ó, o V0 do ônibus, a aceleração, você pode escrever a equação do sorvetão, S igual a S0, V0T, AT quadrado sobre 2. Ele falou para adotar a origem, então 0 para a posição inicial, V0T, 10T, mais a aceleração sobre 2t quadrado. A equação fica desse jeito aqui. Ok? Eu terminaria o exercício aqui, mas para completar, já que a gente está estudando, eu resolvi também colocar a equação horária da velocidade, que é o V igual a V0 mais AT. V0 é 10, 1,5t. Tá joia? Beleza. Agora vamos para o item B. Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância da cabine, o pedágio em metros, o automóvel alcança o ônibus. Porque você vê, o automóvel partiu do repouso. O ônibus já tinha uma velocidade inicial. Então, inicialmente, o ônibus está na frente. Só que o automóvel acelera mais. Vai chegar uma hora que ele alcança. Ele quer calcular a distância que ele percorre até alcançar. Olha como que eu fiz. Eu fiz uma interpretação gráfica. O automóvel, vamos supor que ele alcance o ônibus num certo tempo t aqui, que eu chamei aqui de 10 aqui, seria um 10 mais t. Então, quanto que o automóvel vai andar? Ele vai andar essa área relacionada ao gráfico dele aqui. Já o ônibus, ele vai andar a área relacionada ao gráfico do ônibus. Só como eu quero um alcance, eu vou escrever a área de um com a área do outro e igualar. Que o ônibus vai ter que percorrer a mesma distância que o automóvel. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. Área do ônibus. Ó, o ônibus, que a gente vai entender, é um trapézio mais um retângulozinho aqui. Eu tenho que separar. Isso não é uma figura só. Então, a área do trapézio é a base menor, a base maior, a altura dividido por 2. Está aqui essa parte aqui da forma. Mais essa partezinha do retângulo, que é base vezes altura. Então, a altura seria 25 vezes esse 10 aqui, 10 mais t, menos 10. Então, ficaria só esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, essa é a área para o ônibus, que tem que ser igual à área para o automóvel. O automóvel já pega, é um triângulo, aqui, ó, mais o retângulo. Ou então você já pode pegar como um trapézio tudo aqui. Como que eu fiz? Eu peguei base vezes altura por 2, triângulo, mais a área do retângulo aqui, ó, que é base, altura vezes a base. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa equação, ela vai ficar desse tipo aqui, mais simples. Vou desenvolver essa equação, vai ficar aqui. E vou igualar uma com a outra, para encontrar o instante de encontro, a hora que eu igualo as posições. Então, desenvolvendo essa equação, eu cheguei nisso aqui. Desenvolvendo essa outra aqui, cheguei nisso. Aí, igualando, eu descobri que o instante de encontro, o tempo t, 5 segundos depois do 10 aqui, ou seja,
Seria 15, né? Que eu acabei descobrindo o T aqui. Ok? Aí, para descobrir a posição, é só substituir numa das equações. Né? Por exemplo, se você substituir nessa aqui do automóvel, ficaria 150 mais 30 vezes 5, que é o T. Então, fica 150 mais 150, 300 metros. Essa é a distância, é o ponto de encontro, é o quanto que um vai andar, quanto que o automóvel vai andar até alcançar o ônibus lá na frente. No tempo 15, anda 300 metros. Entenderam? Dá uma pensadinha, vamos para o próximo. Esse agora, um exercício mais simples, mas bem legal também. Ele fala o seguinte, ó. 2 carros A e B entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A atravessa o túnel com movimento uniforme, velocidade constante 20. E o carro B entra no túnel com velocidade 10. Mas vai atravessar em movimento uniformemente acelerado. Então, são 2 carros. Esse primeiro, movimento uniforme, e esse aqui, movimento uniformemente variado. Desprezando as dimensões do carro, sabendo que eles saem juntos 40 segundos depois de terem entrado, né? Ele quer, após ter entrado, a velocidade do carro B no instante em que ele sai. Ele quer a velocidade final do B. Então, o que eu fiz? Olha lá. Resolução. Primeiro, com o carro A, como é movimento uniforme, velocidade ΔS por ΔT, velocidade dele é 20, gasta 40 segundos, descobri o tamanho do túnel. Então, já sei que o tamanho do túnel aqui, 800 metros. Com esse comprimento do túnel, mais velocidade inicial que eu tenho, comprimento do túnel, tempo que demora, que é 40 segundos, eu joguei na equação do sorvetão para o carro B agora. Coloquei lá 800 metros, 10t, S igual a S0, V0t, AT quadrado sobre 2. Então, substituí lá 800 metros, 10 é a velocidade, 40 é o tempo, aceleração, sobre 2 vezes 40 ao quadrado. Resolvendo isso aqui tudo, eu descubro qual que é a aceleração do carro B. Com a aceleração, eu venho no VVOAT, V igual a V0 mais AT, e descubro, coloco o tempo 40 aqui, ó, fica 10 mais meio vezes 40, metade vezes 40, 20 mais 10, 30. 30 é a velocidade final, você encontra na alternativa, olha lá, ó, E. Certinho? Esse item eu poderia fazer o seguinte também, usar aquela equaçãozinha da velocidade média. V0 mais V final, sobre 2, igual a ΔS por ΔT. Eu tenho tudo, só substituir que eu consigo. Joia, moçada, essa é a lista 5, Supermed, 7ª aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. E não para no estudo, não. Se organizem aí para a gente poder ganhar tempo depois. Valeu? Tchau para vocês.